Exercício 5 vai ser o meu amigo Single. Por gentileza, meu amigo. Opa, senhor. Um edifício comercial tem 48 salas, distribuídas em 8 andares, conforme indica a figura. O edifício foi feito em um terreno cuja inclinação em relação à horizontal mede alfa graus. A altura de cada sala é 3 metros, a extensão 10 metros, e a altura da pilastra de sustentação que mantém o edifício na horizontal é 6 metros. É para ler o enunciado? Usando os dados da tabela, a melhor aproximação inteira para alfa é. Então, ele quer saber o valor de alfa. Certo? Certo. O valor de alfa aí, Certo. nesse caso, eu tenho que ter a noção das retas paralelas, os conceitos de retas paralelas, relação fundamental, ângulo alterno interno, oposto pelo vértice. Lembra disso daí? Então, antes de fazer o exercício, eu preciso ter esse conceito em mente. Por quê? Esse alfa aqui, ó, como que eu vou calcular o valor desse alfa aqui? Vou colocar coloco uma reta aqui. Um exemplo, eu coloco, vamos supor, aumento aqui e chamo isso daqui de x, um exemplo, e tem esse valor. Seria isso? Como que eu faço? Tem que ter o conceito. Eu vou ter esse triângulo aqui e também tem esse triângulo aqui que ele deu, ó, 6 metros, tá vendo aqui, ó? Tendo essa extensão aqui, certo? Que é esse outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo aqui, ó. Aqui, né? Esse triângulo, que é o menor, e também poderia prolongar aqui e trabalhar com o triângulo maior aqui, ó. E aí? Como que vocês fizeram esse exercício? Preciso ter o conceito de retas paralelas, tá? Então, neste caso aqui, tenho duas retas paralelas, certo? O que são retas paralelas? Que não se cruzam. Que não se encontram? Isso, não se encontram, não tem um ponto em comum, tá? Aí eu venho aqui e passo uma reta transversal, certo? Certo. Passo uma reta transversal aqui. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu tenho que entender que esse ângulo aqui, ó, primeiro eu tenho que saber o conceito de ângulo, tá? Tem os ângulos complementares, os ângulos suplementares. Complementar, quando a soma dos ângulos, você tem uma reta aqui. Esse ângulo, qual que é a medida desse ângulo aqui? 180. 180. Isso, 180. Então, você primeiramente... Primeiramente, a gente começa aqui, né? Ó, no ângulo. Ângulo de uma volta. Ou pleno, conhecido como ângulo de uma volta ou ângulo pleno. 360 graus. Ok? Então, uma volta ou pleno. Você vem e faz isso. O que acontece? Agora, esse ângulo aqui, ele é equivalente a quantos? 180. Conhecido como ângulo de meia volta ou ângulo raso. Liso, não? Raso. Tá? Então, tem que saber isso daí.
Aí depois você vai vir aqui e vai fazer isso. Faz isso. O que acontece? Você vai ter esse outro ângulo aqui, que na verdade esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Só que o que acontece? Você dividiu. Quando você vem e faz isso, ó, você tem um ângulo de 180. E divide ele, corta ele, você vai ter uma parte aqui e outra parte aqui. Então, isso aqui é x, um exemplo, aqui é y. Então, x mais y tem que ser igual a quantos? 180. 180. Sim. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Tem que ser 180, ok? Uhum. Aí, se eu somar x mais y, tem que ser 180. E esse ângulo aqui, ele fala que eles são suplementares. Por que que é suplementar? Porque a somatória dele é equivalente a 180. Entendeu? Então, quando eu pego esse ângulo mais esse ângulo, igual se eu pego aqui, ó, um exemplo, tem o valor desse ângulo mais esse ângulo aqui, eles são suplementares, porque a somatória dele é 180, certo? Agora, esse ângulo aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, certo? Tenho um ângulo de 90 graus. E venho e faço um corte aqui. Se eu falo que esse é x, esse aqui é y, não sei os valores, mas x mais y nesse caso tem que dar quantos? 90. Certo? Agora, e como que eu chamo esse ângulo aqui? Eles são complementares, tá? Quando a somatória de dois ângulos dá 180, os ângulos são o quê? Suplementares. E quando a somatória dos ângulos dá 90? Complementar. Aí vem os conceitos básicos aqui das retas paralelas. Esse ângulo aqui, ó, o que que acontece? Se eu falo para você que esse ângulo aqui é 100, automaticamente esse ângulo aqui vai valer quantos? O verde? 80. 80. Por quê? Eles são suplementares. 100 mais 80 dá 180. E o que que acontece? Isso daqui é um vértice, tá? Esse pontinho aqui é um vértice. Esse ângulo, ele está na frente desse aqui, ó. Se ele está na frente desse, eles são o quê? Oposto pelo vértice. E os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais. Então, isso daqui também é 100. Entendeu? Tem que saber isso daqui. Se esse ângulo aqui é 80, automaticamente isso daqui é quantos? 80. 80. Por quê? Oposto pelo vértice. Eles são iguais. Tudo bem? Ficou claro isso daqui, ó? Se você pegar agora esse ângulo de baixo aqui com esse ângulo aqui, ó, eles são suplementares, que você somar 100 mais 80 dá 180. Ok? E aí, o que que acontece neste caso aqui? Eu venho, quando eu pego essa reta, ó, vamos lá. Você tá vendo essa reta de cima aqui? Se eu vir com ela, se eu venho descendo ela para cá, ó, venho descendo, tô descendo. Ela não vai sobrepor nessa outra aqui? Não vai sobrepor? Então, automaticamente, quando eu pego ela e sobreponho ela nessa outra reta, esse ângulo não vai bater aqui, ó. Não vai? Eu estou descendo, eu não inclinei ela, eu estou descendo ela paralela com essa reta aqui, ó. Esse ângulo não vai bater aqui? Esse ângulo não vai bater aqui? Vocês concordam comigo ou não? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. A reta está descendo paralela, ó, paralela. Então, esse ângulo, ó, ele vai bater aqui. Esse ângulo vai bater aqui. Entendeu? Que a gente fala que são, no caso, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse cara aqui pelo conceito dos ângulos alternos internos. Entendeu? Por quê? Vamos lá de novo. Você tem... Isso daqui é coisa que vocês aprendem lá no 8º ano, tá?
Torto. Então, o que que ele fala? Ó, que quando eu contorno esse ângulo, ele vai falar assim, ó, esse ângulo, ele é igual a esse aqui, ó. Certo? Alternos internos, ó. Venho e faço isso aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Ok? Por que que ele é igual a esse? Se você contorna aqui, ó, ele não vai bater aqui, ó, no oposto pelo vértice. Se você descer essa reta aqui, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo A, vai ser esse ângulo A aqui, ó, que automaticamente é oposto pelo vértice. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Sim. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, o ângulo X. Olha lá, eu venho aqui, ó, a gente fala que é regrinha do Zorro, ó. Tá vendo que eu tô fazendo um Z aí, ó? Então, ó, ele é igual a esse, ó. Ficou claro, olha lá? Esse ângulo é igual a esse. Por quê? Pela regrinha do Zorro. Olha lá, vou fazer de novo aqui, ó, em verde, ó. Esse outro verde aqui, que é mais forte. Olha lá, ó. Esse, ó, ângulo é igual a esse. Ficou claro? Sim ou não? Se você pegar essa reta e descer aqui, ó, esse X ele não vai bater aqui, ó. Esse ângulo X aqui, ó, ele vai bater aqui, automaticamente é oposto pelo vértice. Então, por que que eu mostrei isso daqui para vocês? Que voltando nesse exercício aqui, ó, olha lá, se você prolongar essa reta aqui, ó, certo? Se eu prolongo, vamos fazer aqui. Se eu prolongo essa reta aqui, ó, prolonguei essa reta, não vai ser paralela a essa reta aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Sim. E aí o que que acontece? Ele vem e faz isso, ó. Ele vem e faz isso, ó. Ele pega esse cara aqui, ó, faz isso daqui, ó, e isso daqui, pela regra do Zorro. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a quem? Ó de cima. A esse ângulo aqui. Ficou claro? Uhum. Ou seja, Aí não, professor. o ângulo alfa aqui, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Entendeu? Então aqui vai ser alfa. Por isso que eu tenho que saber esses conceitos aqui do lado para eu iniciar esse exercício. Porque eu aplico a regrinha do Zorro aqui, ó, certo? Ó, você tem duas retas paralelas, ó, você tem duas retas paralelas, ó. E ele vem e não faz isso no exercício, ele fala que esse ângulo aqui é o alfa, não é? Sim ou não? Se esse ângulo é o alfa, ó, eu venho, aplico aqui a regra do Zorro, ó. Olha lá. Então, esse ângulo, ele é igual a quem? A esse ângulo aqui. Então, esse cara aqui, ó, também é alfa. Ficou claro? Porque aí nós vamos ter o triângulo, né? Trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Nós vamos trabalhar com ele assim, ó. Aqui vai ser o nosso alfa. Aqui eu tenho o valor de 6 metros e vou encontrar essa medida aqui, ó. Tudo bem? Não é difícil o exercício, mas eu preciso ter os conceitos. Como que eu vou adivinhar que esse ângulo aqui é alfa? Nesse conceito aqui, lá do 8º ano. Tudo bem? Tudo. Ficou claro agora? Tudo.
Sim, senhor. Então, podemos fazer o exercício. O exercício não é extenso. Esse exercício é só os conceitos. Então, ele vai estar assim, ó. Vamos ver se eu consigo virar ele. Ok. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse ângulo aqui, que é o nosso ângulo alfa, certo? Vamos ter essa medida, 6 metros. Qual que é essa distância aqui, ó? Daqui até aqui, vale quantos? Se cada vãozinho desse é 10, quantos vão eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que é a distância? 60 metros? Isso, 60. 60 metros. 6 metros, pronto. O que ele quer encontrar? O ângulo alfa, não é? O ângulo alfa. Bom, se eu sei que aqui é o nosso 90 graus, certo? Em relação ao ângulo alfa, esse 6 é o quê? À frente. Cateto oposto. Isso, cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, o 60 é o quê? Cateta adjacente. Cateta Ao lado. Pronto, adjacente. cateta adjacente. Coca varia com quem? Tangente. Tangente do ângulo alfa é coca. Exato. Tangente de alfa. Quem que é o cateto oposto? 6. Quem que é o cateto Isso. adjacente? 60. 60. Ok. Ambos são múltiplos de quantos? 6. 6, simplifica. 6. 1 sobre 10. 1 sobre 10. Dividir por 10 tem necessidade? Coloca o número inteiro aqui. Quanto zero tem aqui embaixo? Só vão dar uma casa. 0,1. Ok? Resposta é 6 lá. 0,1. Ou seja, 6 graus. tangente de alfa... Esqueci de colocar o alfa aqui. A tangente de alfa é igual a 0,1. Qual que é o valor? Olha aqui na tabelinha aqui. Tabelinha, ele foi dada a tabelinha já para esse efeito. Qual que é a tangente de alfa cujo valor do ângulo é 0,1? Olha aqui. Onde está o zero? Aqui está 0,08. Olha lá. 0,1 vai bater na onde? Quem que é o ângulo? 6 graus. Pronto. Acabou o exercício. Meu alfa é igual a 6 graus. Pronto. Olha o exercício. Parece ser um exercício longo, na verdade não é. Eu só precisava saber essa definição do ângulo alfa aqui, por isso que eu passei para vocês o conceito aqui. Acabou o exercício. Difícil um exercício desse? Não. Esse é um pouquinho, senhor. Ele é um pouquinho mais complicado que os outros, né, professor? Então, na verdade é que esse daí é o conceito do... Nós tínhamos que ver esses conceitos aqui das retas paralelas, tá? Nós tínhamos que relembrar esses conceitos aí. Tudo bem? Ficou claro? Sim.